Muito bem, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por suposta intimidação de servidores que atuam na Anvisa. Apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, a notícia crime sugere que Bolsonaro praticou a intimidação ao pedir a divulgação dos nomes dos servidores da Anvisa que autorizaram a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos. O envio da notícia crime à PGR é praxe, já que cabe ao Procurador-Geral da República analisar pedidos de investigação sobre autoridades com foro privilegiado. Eu levo esse tema para você, Zé Maria. Pois é, olha, Marcelo, logo no início do sistema de privatização, lá atrás, no governo Fernando Henrique, ainda na área de telecomunicações, lembraram da ideia de que existiria uma instituição para defender o consumidor e o mercado. E aí se criou a agência reguladora. Primeiro a Anatel, depois a ANEEL, enfim, foram criando agências reguladoras. A ideia é que essas agências reguladoras, com mandatos fixos, não coincidentes com os mandatos dos presidentes da República, pudessem controlar o mercado. Esses mandatos, essas garantias, não são direitos individuais deles, que eles levam para casa. Isto é uma garantia para a sociedade, para que a agência reguladora tenha independência, inclusive, do governo para tomar decisões. A Anvisa é uma destas agências reguladoras e tem trabalhado bem. Além dos diretores, existem funcionários, é uma grande estrutura, que analisa absolutamente tudo que tem relação com a saúde. Não é só vacinas, mas vacinas também. Medicamentos, suplementos alimentares, cosméticos, tudo para produzir, importar, transportar, estocar, tudo é preciso da autorização da Anvisa. Essa história do Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, tentar usar politicamente o judiciário, e está conseguindo, hein? Está aparecendo. Usar o judiciário para intimidar o governo é que é um crime, é isso que é estranho. O presidente falou uma realidade. A agência reguladora toma decisões de maneira aberta. Tudo já está, inclusive, publicado. O presidente disse, todos vão saber qual foi a posição de cada um dos diretores da Anvisa. E essas decisões, estas avaliações e relatório final, tudo isso está publicado, tudo isso está transparente. Todo mundo sabe como argumentou e como votou cada um dos conselheiros da Anvisa. Então, o presidente não disse nada demais. E aí, o que é que acontece? Os políticos vão ao Supremo Tribunal Federal, o ministro pede explicações, aí pronto, um monte de manchete, notícia. Aí o presidente dá explicações, é um monte de manchete. Aí manda para a Procuradoria-Geral da República um monte de manchete. Depois volta para o juiz, o ministro, no caso, que é um juiz, decidir aí um monte de manchete. Ou seja, trata-se de uma guerra pela desinformação, pelas manchetes que não são não são realidade, não vão se transformar em realidade como querem os adversários do presidente. A ideia é desgastar. Fiuza, tem partido que praticamente tem um anexo lá no Supremo Tribunal Federal, né, Fiuza? Olha, Marcelo, nesse caso, quem tem que ser investigada é a Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem que ser investigada por essa autorização de vacinas experimentais em crianças. E os servidores que assinaram essa autorização, na minha opinião e na opinião de outros médicos, de cientistas, procuradores, que não estão se omitindo, esses servidores eles têm que responder por efeitos adversos que venham a acontecer a essas crianças. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do capítulo de incertezas da Anvisa, no registro concedido a esse mesmo fabricante
que ela está autorizando apenas alguns poucos meses antes. Diz o seguinte: a eficácia e a segurança. A eficácia e a segurança. Vocês sabem o que é segurança em matéria de vacina, não sabe? Segurança significa você saber que aquela inoculação não expõe o paciente a riscos desconhecidos ou a riscos graves, efeitos adversos comprometedores. Então, estou lendo a Anvisa. A eficácia e a segurança da vacina, esta vacina que nós estamos falando aí, em longo prazo, não foram estabelecidas. Em longo prazo. Nós estamos tratando de crianças, né? Aquelas que têm o mais longo prazo de existência, ou seja, aquelas que têm mais a perder com incertezas a longo prazo. Eu quero perguntar à Anvisa e a esses servidores, eu acho também que os nomes têm que ser assinalados e eles têm que estar comprometidos com essa experiência, pessoalmente. Porque existe uma propaganda avassaladora, porque muitos pais desinformados e das próprias crianças exigindo dos pais a vacina. Porque é isso, nesse momento está se desmoralizando o conceito de vacina, porque não pode se discutir, a vacina não pode ser discutida. A gente fala que as fases de estudos não estão completas, o pessoal não quer nem saber. Está completo, sim, vamos embora, vamos vacinar. Os efeitos adversos acontecem ao redor do mundo. Não aparecem nas manchetes. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer compromisso. Porque a gente acha a vacina muito importante. A gente não quer que a vacina, como conceito e como conquista científica, seja desmoralizada. Mas esta vacina feita muito rapidamente, com estudos insuficientes, os estudos para crianças, especificamente, eles são curtos. Admitido pelo próprio fabricante. Eu vou ler aqui um trecho do fabricante, no registro dado pela FDA. Diz o seguinte: o número de participantes do atual programa de desenvolvimento clínico é muito pequeno para detectar qualquer risco potencial de miocardite associado à vacinação. A segurança a longo prazo da vacina contra a Covid-19 em participantes de 5 a 12 anos será estudada em 5 estudos de segurança pós-autorização, ou seja, estudo feito na população. Atentem para isso. Não fujam, comunicadores, a sua responsabilidade, que nós aqui não estamos fugindo. Pós-autorização, incluindo um estudo de acompanhamento de 5 anos, para avaliar as sequelas a longo prazo de miocardite e pericardite pós-vacinação. Ora, quem quer criar a ideia de que a vacina é segura e que não há controvérsia, nem mesmo controvérsia, e esse tipo de dúvida que nós estamos trazendo é rechaçado com violência, que é o que está acontecendo, esses então vão ter que se responsabilizar. Vão ter que se responsabilizar pessoalmente. E a gente, todos vamos torcer, já que, aparentemente, é um arrastão, né, difícil de deter, de trazer para o debate e para a ciência. Se isso for aprovado, como já foi na Anvisa, se o Ministério confirmar, a gente vai torcer que fique tudo bem, mas tem que ter responsável por isso. Os pediatras têm que se responsabilizar. Aqueles que diziam que as crianças não eram o grupo vulnerável, que elas não podiam ir à escola porque elas não podiam matar os seus avós, era essa a terminologia usada, né? Que esses sim precisavam de vacina, de proteção. E aí, quando esses foram vacinados, as crianças mudaram de status, é isso? O grau de vulnerabilidade mudou? Aparentemente é isso que está vindo das sociedades, classes, associações médicas e tal. Então, o meu compromisso, com o mínimo de juízo que eu tenho, eu não gosto desse assunto, eu quero que a gente ultrapasse esse assunto, eu quero que as vacinas não sejam desmoralizadas e sejam bem desenvolvidas, mas o mínimo que eu posso dizer é o seguinte: a Anvisa concede uma autorização ousada, para dizer o mínimo, né,
contrariando, né, ou assumindo um risco que está lavrado por seu próprio registro para esse mesmo fabricante, sobre incertezas a longo prazo, então ela que assuma um risco. Por que ela tomou essa decisão temerária para muitos? Eu acho que isso tem que ser investigado. Muito bem, Ana, o ministro Lewandowski, então, do Supremo, enviou à Procuradoria PGR um pedido para que o presidente Bolsonaro seja investigado aí por suposta intimidação dos servidores da Anvisa, Ana. Matos, estava ouvindo o Fiuza e estava aqui só anotando, porque nós vamos ter que ser repetitivos, não tem jeito, a gente vai ter que repetir, porque as pessoas às vezes parece que esquecem das informações que são facilmente verificadas, como o Fiuza trouxe, o site da Anvisa, o site da FDA. As pessoas não querem acreditar em seus próprios olhos, elas estão acreditando em falácias que são colocadas aí através dessa imprensa militante. Então, existe uma preocupação muito grande aqui por parte de médicos e cientistas, como o Dr. Martin Kulldorff, de Harvard, que também trabalha com vacinas há 30 anos, desse ponto que o Fiuza colocou, da desmoralização das vacinas, porque vacinas são importantes. Nós precisamos ter boas vacinas e nós temos boas vacinas. Mas essa vacina específica para a Covid, ela ainda está em caráter experimental, como o Fiuza muito bem colocou. Os relatórios, é só ir no site da FDA aqui nos Estados Unidos, os relatórios estão lá para serem concluídos em 2023, 2024, 2025 e 2026. As vacinas foram liberadas para crianças e adolescentes aqui nos Estados Unidos em caráter experimental e com um estudo de 90 dias ainda para ser completado. Vale também a gente trazer aqui o próprio trecho de um vídeo de uma reunião do FDA, onde um médico ali, um cientista conversando com outro, um questionou, e esse vídeo está aí, é público, não tem sigilo nenhum nesse vídeo. Um médico questionando o outro, mas sobre a segurança das vacinas e sobre os casos de miocardite que estavam sendo reportados em adolescentes, principalmente meninos. E o outro médico responde, mas a gente tem que começar a dar, senão a gente nunca vai saber. Como assim a gente tem que começar a dar as vacinas, senão a gente nunca vai saber? Outro ponto que o Fiuza trouxe, estão testando essas vacinas em nossas crianças, porque os estudos não estão concluídos. E o fato de que a própria FDA aqui nos Estados Unidos pediu um juiz federal para que todos os relatórios sobre essa vacina fiquem em sigilo até 2076, isso não incomoda ninguém. 55 anos, a FDA pedindo um sigilo de 55 anos para vacinas, e isso não incomoda ninguém. Então, assim, essa coisa a expressão aí que o Lewandowski usou, suposta intimidação, isso agora é o quê? É um revisionismo do que realmente está acontecendo, porque existem questionamentos pertinentes, existem dúvidas e nós, senhor Lewandowski, nós brasileiros queremos saber sim os nomes dos servidores da Anvisa que vão liberar essas vacinas que estão em caráter experimental, sim, principalmente para crianças e adolescentes, porque a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser de uma entidade, a Anvisa. Anvisa quem? Nós queremos o CPF. Anvisa quem? Ontem eu estava conversando com um médico aí que está na linha de frente do tratamento da Covid e eu perguntei para ele, mas e quando, já que as vacinas no Brasil elas estão aí em caráter, né, sob o SUS, as pessoas têm que, não vão em clínicas particulares, eu perguntei para ele, nesse ponto, quando uma mãe leva uma criança num posto de saúde do SUS, quem deve ser o responsável então? Deve ser, aí ele me respondeu, deve ser o secretário de saúde municipal. Ele deve ser o responsável. Então, a gente tem que começar a fazer isso. É o CPF de quem? Quem é que vai se responsabilizar por efeitos colaterais e pelos relatórios que serão concluídos apenas em 2026?
Esse é um ponto, né, que a gente vem trazendo muito aqui. O outro ponto é que ontem eu trouxe o nome, que eu faço questão de repetir aqui, da senhora Elaine Capucho, que é gerente de farmacovigilância da Anvisa, não é médica, é farmacêutica, e que ela deu uma entrevista semana passada dizendo o seguinte: o risco de uma criança que pegar Covid e ter miocardite é 40 vezes superior ao risco de uma criança contraí-la ao tomar a vacina. Senhora Elaine, de onde a senhora tirou isso? Nós queremos saber, porque a senhora é gerente de farmacovigilância da Anvisa. E a senhora vai soltar um dado desse e não vai dizer de onde? Porque no próprio relatório da Pfizer, também disponível no site da FDA, não diz isso. Diz que para cada criança salva em 1 milhão de doses da vacina, há 179 miocardites. Então, senhor Lewandowski, nós, brasileiros, queremos também saber os nomes dos servidores da Anvisa que serão responsáveis pelos efeitos colaterais em nossas crianças e adolescentes no futuro de uma vacina que não tem todos os relatórios concluídos. Muito bem, Augusto Nunes, agora amarra esse assunto para nós, Augusto, por favor. Eu vou me limitar a comentar a atitude do Lewandowski. Eu registrei hoje no Twitter que alguma coisa há de muito errado aí com a justiça de um país que se sente mais seguro juridicamente quando o Supremo entra em recesso. Mas eu me esqueci dos que ficam de plantão. O Lewandowski não tem nada que se meter a cobranças desse tipo, arrogantes, né, cobrando um outro poder, chefe de um outro poder. Quem ele pensa que é? Por que ele se mete nisso? De novo, o Brasil está tranquilo esses dias porque o Supremo está em recesso. Aparece alguém de plantão e começa a confusão. O Lewandowski fique no seu lugar, que é o de saber se uma coisa é constitucional ou não. O resto é intromissão indevida em outro poder.